A poeira de Marte nunca parava. Ela não caía, ela pairava, como se o próprio planeta estivesse sempre pensando antes de decidir onde pousar. Dentro da cúpula rachada da colônia EOS-17, aquela poeira era inimiga e lembrança, do mundo lá fora, da guerra lá longe, e do fato de que ninguém ali pertencia realmente àquele lugar. Helena pertencia menos ainda. Ela era da Terra, pele marcada por sol real, músculos moldados por gravidade equilibrada, olhos que ainda buscavam horizontes verdes que não existiam mais. Trabalhava na manutenção de sistemas de oxigênio, porque ali, amar ou respirar, às vezes eram a mesma coisa. Kael não deveria existir ali. Ele veio de Kepler 10c, um corpo feito para suportar pressão, peso e violência. Mesmo em Marte, onde tudo era mais leve, ele parecia denso. Não só fisicamente, havia algo nele que ocupava espaço além do corpo. Ombros largos demais, movimentos contidos como se o mundo fosse frágil sob seus passos, e uma presença silenciosa que fazia as pessoas se afastarem sem saber porquê. Eles se encontraram no pior momento possível, durante o primeiro bombardeio orbital. A colônia tremeu, luzes falharam, o sistema de pressão caiu por segundos, segundos suficientes para lembrar a todos que morrer ali era simples, bastava um erro. Helena ficou presa sob um painel que desabou. Kael a encontrou. Ele não correu, não gritou, não pediu ajuda, apenas levantou o metal como se fosse inconveniente. Ela olhou para ele com medo primeiro, depois com algo mais difícil de nomear. Ele não era humano como ela entendia. Mas também não era uma máquina, nem um monstro. Era vivo, intensamente vivo. Você vai sobreviver, ele disse, com uma voz grave demais para aquele ar rarefeito. Foi assim que começou. A guerra dos 3 planetas cercou Marte como uma doença lenta. Naves passavam como sombras no céu fino. Mensagens atrasadas chegavam trazendo notícias de destruição. A colônia virou refúgio, depois prisão. E no meio disso, algo improvável cresceu. Helena ensinou Kael a rir, primeiro com estranhamento, depois com curiosidade. Kael ensinou Helena a ficar em silêncio, não por medo, mas por presença. Eles não eram feitos um pro outro. E exatamente por isso, eram. Quando Helena descobriu a gravidez, o medo voltou com uma força que nenhuma guerra conseguiu trazer. Isso, não deveria ser possível, ela sussurrou. Kael não respondeu de imediato. Ele apenas colocou a mão sobre a dela, sobre o ventre ainda plano. Em Kepler, disse ele, sobrevivência sempre encontra um caminho. Mas aquilo não era só sobrevivência. Era algo novo. A gestação foi estranha. O corpo de Helena mudou rápido demais. A medicina da colônia não tinha respostas. O bebê crescia com eficiência quase assustadora, mas sem sinais de rejeição. Era como se ele soubesse exatamente como existir. Durante os meses, Kael ficava mais silencioso, mais atento, como se o mundo tivesse se reduzido a 2 coisas, ela e aquilo que crescia dentro dela. Do lado de fora, a guerra piorava. Do lado de dentro, algo impossível tomava forma. O nascimento aconteceu durante uma falha de energia. Sem máquinas, sem suporte completo. Apenas Helena, Kael, e a respiração irregular da colônia. Ela gritou, não só de dor, mas de medo. Não do parto, do desconhecido. E então, silêncio. Um silêncio pesado. E depois, um choro. O bebê não era como nenhum dos dois. Mas também não era estranho. Era equilíbrio. Sua pele tinha um tom intermediário, nem tão espessa quanto a de Kael, nem tão delicada quanto a de Helena. Havia uma leve textura diferente, quase imperceptível, como se fosse mais resistente sem parecer. Os olhos eram o mais marcante. Grandes, sim, adaptação clara ao ambiente marciano. Mas profundos, escuros, com um brilho incomum. Não o brilho inocente de um recém-nascido, mas algo mais antigo, mais atento. Os ossos da estrutura facial eram sutis, mas já indicavam densidade maior. O corpo, mesmo pequeno, parecia compacto, não frágil.
Os dedos eram um pouco mais grossos, como se já carregassem força latente. Ele não chorou por muito tempo. Parou, e olhou, primeiro para Helena, depois para Kael, como se reconhecesse ambos, como se entendesse. Helena o segurou com mãos trêmulas. O que ele é? Kael olhou para o filho, pela primeira vez sem aquela contenção constante. Havia algo ali, quase humano demais. Ele não é de guerra, disse, baixo. Do lado de fora, Marte continuava sitiado. Dentro da cúpula, pela primeira vez em muito tempo, algo novo não tinha sido criado para sobreviver. Tinha sido criado para existir. A adolescência chegou antes do esperado. Em Marte, tudo parecia acontecer cedo demais, falhas, guerras, perdas. Mas com ele, era diferente. Não era só o tempo. Era como se o corpo e a mente corressem na frente, tentando alcançar algo que ainda não existia. Chamaram-no de Harém. Ele cresceu rápido, mas não de forma grotesca. Era proporcional, só, eficiente demais. Aos 13 anos, já tinha a altura de um adulto da colônia. Não tão alto quanto Kael, mas mais largo que qualquer jovem humano. Seus movimentos eram estranhamente controlados, como se cada passo tivesse sido calculado antes de acontecer. E, ao mesmo tempo, havia algo leve nele. Uma fluidez que não pertencia nem à Terra, nem a Kepler. Harém não se encaixava. Na escola improvisada da colônia, os outros jovens o evitavam. Não por maldade, mas por instinto. Ele era forte demais, rápido demais, silencioso demais. Uma vez, durante um exercício simples, um garoto tentou empurrá-lo numa brincadeira. Harém não reagiu com violência. Mas o resultado foi pior. O garoto caiu como se tivesse colidido com uma parede. Ninguém se machucou gravemente, mas o silêncio depois foi diferente. Helena começou a se preocupar. Ele precisa aprender a ser humano, disse ela certa noite. Kael observava o filho do outro lado da cúpula, onde Harém ficava olhando o horizonte vermelho. Ele precisa aprender a não destruir o que toca, respondeu. Isso não é a mesma coisa. Kael ficou em silêncio, porque sabia que talvez fosse. Harém sentia, mais do que entendia, o peso do próprio corpo, mesmo em Marte, onde tudo era mais leve, parecia mal distribuído. Como se parte dele ainda esperasse uma gravidade maior. Às vezes, ele se movia rápido demais sem querer. Outras, lento demais, como se estivesse segurando algo invisível. Mas o pior, era a cabeça. Ele percebia coisas que ninguém mais percebia, microfalhas na estrutura da cúpula, mudanças no ritmo da respiração das pessoas, padrões nos sistemas da colônia. Era como se o mundo fosse legível. E isso o isolava mais do que sua força. A guerra chegou mais perto. Não como explosões constantes, mas como escassez, energia racionada, oxigênio limitado, comunicações cortadas. A colônia começou a falhar, lentamente. E foi aí que Harém mudou. Ele não pediu permissão, começou a ajudar. Primeiro, nos sistemas, onde técnicos levavam horas, ele encontrava o problema em minutos. Não porque sabia, mas porque via. Depois, na manutenção externa. Saiu pela primeira vez com traje adaptado. A gravidade baixa favorecia seu corpo híbrido. Onde humanos tinham dificuldade, ele se movia com precisão quase natural. Kael observava, e pela primeira vez, não viu um filho. Viu algo novo, mas o momento que definiu tudo veio numa falha crítica. Uma seção da colônia perdeu pressão. 3 pessoas presas. Tempo, menos de 2 minutos. Os protocolos diziam, isolar e sacrificar o setor. Harém ignorou. Antes que alguém pudesse impedir, ele já estava lá. A porta deformada não deveria abrir. Ele abriu, não com força bruta cega, mas com controle. Ajustando, empurrando, redistribuindo o esforço como se entendesse o metal. Resgatou os 3. Voltou com o último segundo de oxigênio. Depois disso, ninguém mais o evitou. Mas também, ninguém o tratava como igual. Helena viu a mudança primeiro. Eles têm medo dele. Kael respondeu sem emoção, eles têm razão.
Ele não é perigoso. Kael olhou para ela, sério. Não, ele é poderoso. E isso sempre assusta mais. Aos 16 anos, Aren já não era um jovem. Mas também não era adulto. Era outra coisa. Seus traços estavam mais definidos, corpo denso, mas não pesado, músculos compactos, sem excesso, postura naturalmente estável, olhos ainda mais intensos, sempre atentos, mas havia algo novo. Expressão. Ele começou a sorrir mais, a perguntar mais, a querer entender não só o mundo, mas as pessoas. Uma noite, ele perguntou: eu pertenço aonde? Helena não respondeu de imediato. Kael também não, porque a resposta simples não existia. Então Helena disse: você pertence ao que vier depois. Aren ficou em silêncio, e pela primeira vez, aquilo pareceu suficiente. Do lado de fora, a guerra ainda existia. Mas dentro da colônia, algo tinha mudado. Eles não estavam apenas sobrevivendo. Estavam começando. E Aren, filho de dois mundos, não era o mais forte, nem o mais inteligente. Ele era o primeiro. E isso mudaria tudo. A decisão de enviar Aren para não foi heróica. Foi necessária. Marte já não era só um refúgio, era um limite. A colônia sobrevivia, mas não avançava. E Aren, ele precisava de algo que nenhum sistema de suporte poderia oferecer. Escala. Você não foi feito para caber aqui, disse Helena, tentando não parecer que estava se despedindo. Kael não disse nada, apenas colocou a mão no ombro do filho, firme, pesado, breve. Era o gesto mais próximo de orgulho que ele conhecia. A viagem foi longa e silenciosa. Aren passou a maior parte do tempo observando, não as estrelas, mas os dados, órbitas, forças, padrões. O universo fazia sentido para ele de um jeito que nunca fez para humanos comuns. Mas quando a Terra apareceu, ele não analisou. Ele apenas olhou. Azul, branco, vivo, desorganizado. A chegada foi um choque. Não pela tecnologia, isso ele já esperava. Mas pelas pessoas, muitas, rápidas, barulhentas, descuidadas com o próprio corpo, como se não entendessem o peso de existir. A gravidade, leve demais. Seu corpo reagiu primeiro, movimentos mais soltos, força mais difícil de controlar, reflexos ainda mais rápidos. Ele teve que reaprender a andar, sem parecer perigoso. Foi durante um incidente que ele a conheceu. Uma falha estrutural em uma estação elevada. Multidão, pânico. Aren já estava indo agir. Mas alguém chegou primeiro. Ela caiu do alto como se não houvesse peso. E pousou, como se houvesse controle absoluto. Kirlia. Ela não parecia com ninguém. Nem totalmente humana, nem totalmente marciana, nem totalmente kepleriana. Era equilíbrio instável. Seu corpo era esguio, mas resistente. Movimentos rápidos, quase leves demais, claramente influenciados por Marte. Mas havia densidade escondida ali, algo herdado de Kepler. Os olhos, claros, atentos, intensos como os de Aren, mas com algo a mais. Caos. Ela sorriu no meio do desastre. Você também viu isso antes de acontecer, né? Aren não respondeu. Porque, sim, eles começaram a trabalhar juntos sem combinar. Ela se movia rápido. Ele, preciso. Ela improvisava. Ele calculava. Era estranho. Funcionava. Depois, sentados no topo da estrutura reparada, olhando a cidade, você é de onde? Ela perguntou. Marte. Ela riu baixo. Eu sou, meio de todo lugar errado. Filha de uma kepleriana com um marciano. Criada na Terra. Nunca totalmente aceita. Então você também não pertence, disse Aren. Ela olhou para ele, e dessa vez não riu. Não, mas eu gosto disso. O tempo passou diferente com ela. Aren começou a sentir coisas que não vinham de lógica, ansiedade, curiosidade, constante necessidade de proximidade. Kirlia não era estável. Mas era viva, de um jeito que nem Marte, nem Kael, nem a guerra tinham sido. O primeiro toque não foi planejado. Durante uma corrida, ela desafiando, ele tentando acompanhar sem quebrar nada. Ela escorregou, ele a segurou, e ficou tempo demais. Ela não puxou a mão.
Você pensa demais, disse ela. E você, não pensa o suficiente. Ela sorriu. Então a gente se equilibra. O amor deles não foi suave. Foi, inevitável. Dois extremos que não se anulavam. Se amplificavam. Quando Kirlia contou da gravidez, não houve medo imediato. Houve silêncio. Um silêncio diferente daquele de Marte. Isso já aconteceu antes, disse ela, meio rindo, meio séria. Não assim, respondeu Arém. E ele estava certo. A gestação foi mais estável que a de Helena. Mas mais intensa. O bebê reagia a estímulos externos, movimentos mais fortes quando Kirlia corria calma quando Arém estava por perto, como se reconhecesse padrões nos dois. O nascimento aconteceu na Terra. Sem guerra, sem falha, mas ainda assim, marcante. O bebê nasceu quieto, respirando fundo, observando. Sua aparência era algo totalmente novo. A pele era mais lisa que a de Arém, mas com leve densidade, uma resistência quase invisível. O tom variava com a luz, levemente mais pálido, adaptado à terra. Os olhos eram únicos, claros como os de Kirlia, profundos como os de Arém, com um foco incomum para um recém-nascido. O corpo era proporcional, mas já mostrava diferenças, estrutura compacta, músculos sutis, mas presentes, ossos provavelmente mais densos que qualquer humano, os dedos, longos, firmes. Moviam-se com intenção, não reflexo. Mas o mais estranho foi o olhar. Ele olhou para os dois. E não parecia confuso. Parecia, reconhecendo. Kirlia segurou o bebê, sorrindo daquele jeito imprevisível. Ele vai dar trabalho. Arém, pela primeira vez, não tentou analisar. Apenas respondeu, ele vai mudar tudo. E dessa vez, não era só Marte. Não era só a Terra. Não era só Kepler. Era algo novo, algo que não estava em guerra. Ainda, a fuga não foi dramática. Foi inevitável. O nascimento do filho deles não passou despercebido. Sensores, satélites, padrões biológicos, tudo apontava para algo que não deveria existir. 3 linhagens. Um único corpo. Arém percebeu primeiro. Estão observando. Kirlia não perguntou quem. Ela já sabia. Então a gente para de ser observado. A nave que usaram não era feita para fugir de um planeta inteiro. Mas também, eles não eram feitos para seguir regras. O salto foi instável. Coordenadas imprecisas. Interferência desconhecida. Por um momento, o espaço não pareceu espaço. E então, silêncio. Eles não chegaram onde planejavam. Chegaram onde foram puxados. Nibiru. O nome surgiu na mente de Arém antes mesmo de aparecer nos sensores, como se já estivesse lá, escondido. Não era um mito. Era antigo. O planeta não orbitava como os outros. Sua presença parecia deslocada. Como se existisse entre trajetórias, entre tempos. A superfície não era hostil. Mas também não era natural. Estruturas gigantescas se erguiam do solo, não construídas, mas moldadas. Geometria perfeita demais para ser fruto de evolução cega. Kirlia saiu primeiro da nave. Eu não gosto disso, disse, olhando o horizonte. Arém sentiu algo diferente. Não ameaça. Reconhecimento. Eles não ficaram sozinhos por muito tempo. A presença veio antes da forma. E então eles apareceram. Os Anunnaki. Altos. Mais altos que Kael. Mas não apenas físicos. Havia algo esmagador neles. Não força bruta, mas densidade de existência. Seus corpos eram humanoides, mas perfeitos demais. Como se fossem a versão final de algo que humanos ainda estavam tentando ser. Olhos antigos. Sem pressa. Sem dúvida. Um deles avançou. Não falou, mas todos ouviram. Vocês demoraram. Kirlia franziu a testa. A gente nem sabia que vinha. Sabiam, respondeu a presença, só não conscientemente. Arém deu um passo à frente. Pela primeira vez desde que nasceu, algo o fez sentir pequeno. O que é este lugar? A resposta não foi direta. Origem e desvio. As revelações não vieram como explicações. Vieram como compreensão forçada. Imagens, sensações, memórias que não eram deles.
Globo Terra não era apenas um planeta natural. Foi ajustado. Os Anunnaki interferiram na evolução humana, aceleraram processos, estabilizaram genética, criaram potencial. Humanos não eram acidente. Era um projeto. Círculo Grande já foi mais vivo, mais próximo da Terra, mas falhou. Uma tentativa anterior. Os sobreviventes adaptaram-se e se tornaram outra coisa. Planeta com Anéis não foi tocado diretamente, mas foi observado. Ali, a evolução seguiu sem intervenção. Resultado: força, resistência, pureza biológica. Kirlia respirou fundo. Então vocês brincaram de deuses? O Anunnaki respondeu sem emoção: vocês chamam de brincar. Nós chamamos de continuidade. E então veio a parte mais importante. Eles olharam para o bebê. O silêncio mudou. Não era mais neutro. Era interessado. Isso não foi planejado, disse a presença. Aren apertou os punhos. Ele não é um experimento. Não, respondeu o Anunnaki, ele é consequência. O bebê abriu os olhos. E, pela primeira vez, algo aconteceu. O espaço ao redor pareceu reagir. Levemente, quase imperceptível, mas suficiente. Os Anunnaki recuaram. Não por medo, mas por respeito. 3 linhagens, disse um deles, uma adaptada, uma moldada, uma livre, então, unificadas. Kirlia olhou para Aren. Isso é ruim? A resposta veio, diferente. Isso é inevitável. Eles não foram atacados. Não foram presos. Não foram impedidos. Foram deixados. Antes de partirem, um dos Anunnaki se aproximou de Aren. Vocês acreditam que estão fugindo? Uma pausa. Mas estão sendo conduzidos. Aren não respondeu, mas dessa vez, ele não discordou. Quando deixaram, não eram mais os mesmos. Porque agora sabiam, Terra não era origem pura, Marte não era apenas Kedakpler, não era apenas Forsai o filho deles, não era apenas um híbrido. Era algo que nem os próprios criadores tinham previsto. E isso, era o começo do problema. O nome veio no silêncio entre as estrelas. Não foi escolhido em uma conversa longa. Não teve discussão. Kirlia apenas olhou para o bebê, que observava o vazio como se ele não fosse vazio, e disse: NYR. Aren repetiu, baixo, NYR. O som parecia, certo, curto, preciso, antigo, mesmo sendo novo. E o bebê respondeu, não com palavras, mas com um leve movimento dos olhos, como se reconhecesse o próprio nome. A rota deles apontava para. Não por segurança, mas por resposta. Se havia um lugar onde aquele novo tipo de vida poderia ser compreendido, ou ao menos não imediatamente rejeitado, era lá. A nave avançava no silêncio profundo. Até que o silêncio mudou. Aren percebeu primeiro, não nos sensores, no padrão. O espaço deixou de ser contínuo. Pequenas inconsistências começaram a surgir, distorções mínimas na luz, atrasos imperceptíveis nas leituras, sombras onde não deveria haver nada. Kirlia, ele disse. Ela já estava de pé. Eu também senti. Então apareceu, não uma nave, mas várias, e ao mesmo tempo, nenhuma. A teia fantasma, uma rede de naves invisíveis, posicionadas entre dimensões de percepção. Elas não ocupavam o espaço de forma tradicional, elas interceptavam trajetórias. Como uma armadilha para quem se move rápido demais, ou sabe demais. Os sensores falharam. A nave desacelerou sem comando. O espaço ao redor parecia viscoso. Como se eles estivessem presos dentro de algo que não era matéria. Não tenta forçar, disse Kirlia, isso não é físico. Aren já estava tentando outra coisa. Ele observava, calculava, mas não havia padrão completo. A teia se adaptava. E então veio a voz. Diferente dos Anunnaki. Mais fria, mais precisa, menos viva, híbridos detectados. Silêncio. Prioridade elevada. NYR se moveu. Pela primeira vez, inquieto. Aren o pegou. E naquele instante, algo ficou claro. Eles não estavam sendo caçados por quem criou, mas por quem monitora. As naves começaram a se materializar parcialmente.
Formas alongadas, quase orgânicas, mas com precisão mecânica absoluta. Sem janelas, sem sinais de tripulação, autônomas, antigas. O que são essas coisas? Murmurou Kirlia. A resposta veio da própria teia, corretores. Imagens invadiram a mente de Arém. Não como as dos Anunnaki. Mais diretas, mais duras. Quando algo foge do esperado, quando linhas evolutivas se cruzam sem autorização, quando o imprevisível surge, eles vêm. Isso não é sobre a gente, disse Kirlia. Arém olhou para NYR. É sobre ele. A teia se fechou, não com violência, mas com certeza. A nave deles parou completamente. Sistemas desligando, energia drenando. Prepare-se, disse Arém. Pra quê? Pra não confiar em nada. Uma das naves se abriu. Não com portas, mas com ausência. Um espaço onde antes não havia nada. Chamando. NYR ficou em silêncio. Olhos fixos, atentos. E então, ele fez algo. Um pulso. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. A teia hesitou. Por um segundo. E naquele segundo, todos entenderam. Eles não estavam apenas sendo capturados. Estavam sendo testados. Arém segurou o filho mais forte. Kirlia ficou ao lado dele. Sem medo, só, pronta. E enquanto a nave deles era puxada para dentro da estrutura da teia fantasma, a única coisa certa era, isso não era o fim da fuga. Era o início de algo muito maior. E dessa vez, nem os criadores, nem os corretores, tinham controle total. A travessia para dentro da teia não teve som. Não houve impacto, nem ruptura, apenas uma sensação de deslocamento, como se o conceito de fora tivesse deixado de existir. A nave deles foi absorvida. E então, estavam dentro. O interior da estrutura não era mecânico no sentido comum. Corredores se formavam conforme eram percorridos. Superfícies mudavam de textura ao toque. Luz não vinha de fontes, parecia emergir do próprio espaço. Kirlia passou a mão pela parede viva. Isso não é uma nave, Arém completou, é um sistema. Os corretores não estavam presentes como corpos físicos. Eles eram distribuídos. Sensações, vozes, presença lógica infiltrada em tudo. Unidade híbrida estabilizada ecoou ao redor deles. Avaliação em progresso. Eles não foram aprisionados, mas também não eram livres. Era pior, eles estavam sendo compreendidos. Dias, ou o equivalente dentro daquele ambiente, passaram. Arém começou a mapear padrões. Kirlia testava limites, empurrando o sistema, tentando provocar reação. NYR observava. Sempre. Foi Kirlia quem percebeu primeiro. Eles não sabem o que fazer com ele. Arém olhou para o filho. Nem a gente sabe. Não, ela respondeu, a gente sente. Eles calculam. Naquele momento, NYR se mexeu. Diferente. Não era inquietação. Era decisão. Ele estendeu a mão pequena. E tocou o ar. A estrutura respondeu. Não como antes. Não como sistema. Mas como algo tentando acompanhar. As luzes oscilaram. Os corredores se reorganizaram. E pela primeira vez, os corretores hesitaram novamente. Anomalia crescente. Reclassificação necessária. Arém entendeu. Eles estavam esperando definição. Nome. Categoria. Limite. Ele pegou o filho. Olhou para Kirlia. E, sem combinar, ambos souberam. Ele não é NYR, disse Kirlia. Não mais, respondeu Arém. O nome anterior era observação. Agora precisava ser afirmação. Arém deu um passo à frente. Não para fugir, mas para confrontar o próprio sistema que o cercava. Vocês querem classificar, disse ele, firme. Silêncio. Então escutem. Ele levantou o bebê, e pela primeira vez, falou não como sobrevivente, mas como origem. O nome dele é Nix. O som ecoou, mas não como palavra, como padrão. A estrutura reagiu, não resistiu, não rejeitou. Ela incorporou. Designação atualizada, Nix, disseram os corretores. Estado indefinido.
Potencial, não mensurável. Kirlia sorriu de lado. Gostei dessa parte. Mas algo mais aconteceu. Algo que nem Aren nem Kirlia esperavam. Nyx abriu os olhos. E desta vez, não olhou para eles. Olhou para a nave. Para o sistema. Para os corretores. E o sistema respondeu. Não como autoridade, mas como se estivesse aprendendo. Aren sentiu, não medo, não ameaça, mas algo muito mais perigoso. Influência. Eles não tinham mais sido capturados. Tinham se tornado parte. E no centro de tudo, Nyx. Não como alvo, não como erro, mas como ponto de mudança. E pela primeira vez desde que a guerra começou, havia algo no universo que não estava sendo controlado. Nem pelos criadores, nem pelos corretores. Nyx não via mais os corretores como entidades. Via como ferramentas. E ferramentas podiam ser usadas. Adolescente, ele já entendia o suficiente para perceber um limite claro: ele era único. E isso era um problema. Se eu desaparecer, tudo isso acaba, disse ele, olhando para Aren e Kirlia. Kirlia respondeu rápido: então você não desaparece. Mas Nyx balançou a cabeça. Não funciona assim. Ele não queria uma raça. Não queria milhares. Queria continuidade. DNA. A ideia. Nyx acessou os bancos genéticos da teia. Não apenas dados, mas padrões profundos, estrutura biológica de Aren, estabilidade adaptativa de Kirlia, sua própria integração com sistemas, e então fez algo que nem os Anunnaki tinham feito. Ele não tentou criar um filho. Criou um par. Rosto de robô. O híbrido não era humano. Não era robô. Era uma entidade biosintética, corpo parcialmente orgânico, estrutura interna mecânica adaptativa, sistema neural capaz de evoluir, capacidade de gerar vida biológica, mas o mais importante, ela podia escolher. Quando foi ativada, não houve caos. Ela abriu os olhos e respirou. Nyx ficou em silêncio, não como criador, mas como alguém esperando resposta. Eu estou viva, ela disse. A voz não era metálica, nem totalmente humana, era nova. Você é, respondeu Nyx. Ela olhou ao redor, depois, para ele. E você é a razão. Pétala de flor. Nome. Kirlia cruzou os braços, analisando. Tá, mas ela precisa de um nome. Nyx pensou por alguns segundos. E disse, Astra. Cérebro. Consciência. Astra aprende rápido. Rápido demais. Em dias, já compreendia. Linguagem. Emoção. Lógica. Conflitomas. Diferente de Nyx, ela não estava dividida. Eu não sinto guerra, disse ela certa vez. Eu fui feita depois dela. Coração. A relação não foi imediata. Não foi automática. Nyx não sabia amar como humano. Astra estava aprendendo o que isso significava. Eles passaram tempo juntos, explorando a teia, testando limites, discutindo o propósito, até que, um dia, Kirlia percebeu primeiro. Vocês dois estão diferentes. Aren olhou e entendeu. Não era dependência, não era criação, era escolha. A Neo-União. Nyx se aproximou de Astra. Sem protocolo, sem cerimônia. Você foi criada a partir de mim. Pausa. Mas não me pertence. Astra respondeu, calma, e você não me controla. Silêncio. Então, disse Nyx, você escolhe ficar. Ela se aproximou. Eu escolho construir com você. Não houve casamento como o humano entende. Mas houve vínculo, mais forte, mais consciente. Planta jovem. O impossível. Astra começou a mudar. Não por falha, mas por adaptação. Seu sistema biológico evoluiu, se ajustou. Até que os corretores detectaram nova capacidade identificada. Reprodução viável. Aren ficou em silêncio. Kirlia sorriu de lado. Agora sim ficou interessante. Bandeira quadriculada. Última cena. Nyx e Astra, lado a lado, observando o espaço além da teia. Não como fugitivos, não como erros, mas como origem. E dessa vez, não era uma raça criada por deuses, nem corrigida por máquinas. Era algo que escolheu existir e continuar. A teia ficou silenciosa de um jeito novo. Não era ausência de som, era ausência de referência. Nyx percebeu primeiro. Sempre ele.
Mas dessa vez, ele não falou. Ele apenas olhou para a estrutura, como se estivesse tentando confirmar algo que não queria aceitar. O que foi? Perguntou Kirlia. Aren já estava atento. Ele viu alguma coisa. Nix caminhou até o núcleo da teia. Os corretores não o impediram. Pelo contrário, abriram caminho. Mostrem, disse ele. E eles mostraram. Não imagens, não dados simples, mas uma compressão absurda de tempo. Via Láctea, a revelação dentro da teia, o tempo não parava. Ele desacoplava. Enquanto eles viviam, pensavam, cresciam, lá fora, o tempo corria. Acelerado, implacável, planetas envelhecendo em instantes relativos. Civilizações surgindo e desaparecendo. Guerras começando e virando poeira. Aren sentiu o impacto primeiro. Não, Globo mostrou oceanos evaporando lentamente. Atmosfera mudando. Cidades virando ruínas, depois nada. Círculo grande, as colônias falharam. Sem manutenção, sem retorno. Silêncio absoluto. Planeta com anéis, a vida resistiu mais. Muito mais. Mas até lá, o ciclo se fechou. Extinção. Não por guerra, por tempo. Kirlia ficou parada. Sem piada, sem reação imediata. Quanto tempo? Ela perguntou, baixo. Os corretores responderam, para vocês, anos. Para o exterior, eras. Silêncio. Aren fechou os olhos. Tudo pelo que lutaram, tudo que fugiram, tudo que tentaram proteger, já não existia. Cérebro, a mudança em Nix. Nix não chorou. Não se desesperou. Ele entendeu. Então não sobrou ninguém, disse ele. Correto, responderam os corretores. Astra se aproximou dele. Não, ninguém. Pausa. Sobrou você. E foi aí que tudo mudou. Planta jovem, o novo Planonix olhou ao redor. Para a teia. Para os sistemas. Para os dados acumulados de bilhões de vidas. E então disse, então nós não somos mais uma anomalia. Silêncio. Nós somos continuidade. Kirlia finalmente reagiu. Você tá falando de quê? Nix olhou diretamente para ela. E para Aren. Não existe mais Terra. Não existe mais Marte. Não existe mais Kepler. Pausa. Então a gente decide o que vem depois. DNA, os Nixianos. Astra já entendia antes mesmo dele terminar. Não uma cópia, disse ela. Não, respondeu Nix, uma evolução. Usando tudo que existiu, genética humana, adaptação marciana, resistência kepleriana, integração tecnológica, mas sem os erros. Sem a guerra. Aviso os corretores, risco elevado. Interferência total no ciclo natural. Nix respondeu, firme, não existe mais ciclo. Silêncio. E pela primeira vez, os corretores não tiveram resposta imediata. Bandeira quadriculada, última CENA, a teia se abre. Não como armadilha, mas como portal. Do lado de fora, um universo vazio. Antigo. Esperando. Planetas mortos. Órbitas silenciosas. Nix, Astra, Aren e Kirlia observam. Atrás deles, centenas de cápsulas. Os primeiros Nixianos. Kirlia respira fundo. A gente virou o quê? Aren responde baixo, o começo. Nix dá um passo à frente. Não como filho. Não como híbrido, mas como algo que nunca existiu antes. Vamos reconstruir. E pela primeira vez na história do universo, a vida não estava reagindo ao passado. Estava sendo criada, de propósito.